Vamos fazer esta observação minuciosa dos objetivos e os conteúdos do exame de Química, 10ª classe 2025. Então, vamos a isso. Temos aqui a primeira unidade, carbono e os elementos do quarto grupo principal ou quarto grupo A. Não é? Aqui nesta unidade, tem que olhar muito para os compostos de carbono. O objetivo correspondente aqui a este conteúdo é nomear os compostos do carbono, representar as equações químicas envolvendo compostos de carbono. Então, esses dois objetivos são referentes ao compostos de carbono, ou ao conteúdo compostos do carbono, ok? Tanto temos um outro conteúdo, não menos importante, estamos a falar de cálculos de massa, volume dos reagentes e produtos em uma reação química. Então, como objetivo referente a este conteúdo, tem que saber determinar a massa. Você tem que saber determinar a massa e o volume dos reagentes e produtos em uma equação química, estequiometria. Passemos para a outra unidade, que é sobre introdução ao estudo da química orgânica. Aqui só temos um e único conteúdo, que é sobre funções orgânicas. O objetivo também é um e único, né? Foram muito mais específicos, que é identificar as funções orgânicas. Você deve ter a capacidade de olhar para a fórmula geral, dizer qual é esta fórmula geral, corresponde a esta função ou subfunção. Estou a falar dos hidrocarbonetos até ésteres, conhecer essas funções. Hidrocarbonetos, vamos a falar das três subfunções principais, que são alcanos, alcenos e alcínios. Depois passamos para os álcools, fenóis. Por os fenóis temos cetonas, aldeídos e temos ácidos carboxílicos e ésteres. Estas são as principais funções que você deve saber identificar só de olhar para o composto ou fórmula geral. Então, passemos para outra unidade e outros objetivos que temos que ter em conta. Aqui, hidrocarbonetos, exatamente. Então, você tem aqui como conteúdo nomenclatura dos hidrocarbonetos, obtenção dos hidrocarbonetos e propriedades químicas desses hidrocarbonetos. Para o primeiro conteúdo, você deve saber usar a nomenclatura e o PAC e usual para quê? Para nomear os hidrocarbonetos. Ao segundo, o conteúdo, que é a obtenção dos hidrocarbonetos, tem que saber escrever as fórmulas racionais dos hidrocarbonetos, né? Você deve saber representar as equações químicas que vão traduzir, então, esta obtenção dos hidrocarbonetos. E temos, por final, aqui propriedades químicas dos hidrocarbonetos. Você deve saber escrever as equações que vão traduzir essas propriedades químicas. Você vai pegar a cada função e vai estudando lá as propriedades químicas de cada função. Passemos, então, aqui para esta unidade, que é sobre álcools e fenóis. Né? Aqui, tu tens de ter este conteúdo, nomenclatura dos álcools e fenóis. Quanto à nomenclatura aqui, você vai ter que saber usar a nomenclatura apenas UPAC. Isomeria nos álcools. Você deve saber identificar os isômeros dos álcools, ok? Significa que tipo de isômero ou de isomeria os álcools podem apresentar. Isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de são propriedades químicas dos álcools monohidroxilados. Ou seja, vamos trabalhar com os álcools com um grupo hidroxílio apenas. Você deve saber escrever as equações químicas acertadas, sim, mas que traduzem as propriedades químicas desses álcools. Este é o terceiro objetivo para esta unidade que é sobre álcools e fenóis. Passemos, então, para a última unidade, que é sobre ácidos carboxílicos e ésteres. Aqui eu sinto que faltou, não é, uma unidade que é sobre cetonas, ou melhor, aldeídos e cetonas. Não sei qual foi a motivação. Temos aqui ácidos carboxílicos e ésteres, não é, como unidade. Nesta unidade, o aluno tem que olhar para a nomenclatura dos ácidos carboxílicos e ésteres. Como objetivo, deve saber usar a nomenclatura UPAC, inclusive usual também está aqui, usual, para nomear os ácidos carboxílicos. Apenas, não, os ésteres também, usando a nomenclatura usual e UPAC. Então, tem que ter isso. E, por fim, temos o último conteúdo, que é sobre propriedades dos ácidos carboxílicos. Aqui, você
nós temos que ter a capacidade de escrever as equações químicas acertadas que traduzem as propriedades químicas dos ácidos carbônicos. Não é? Sem mais delongas, até os próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com todos os seus colegas da 10ª classe, inclusive aqueles que podem vir se interessar. Partilha nos grupos da escola, partilha nos grupos do Facebook, em vários grupos, em várias plataformas, partilha esses objetivos. Todos devem ter o conhecimento dos objetivos, os conteúdos que serão avaliados nesta disciplina e especificamente nesta classe. Tchau, eu já fui. Até o próximo.